Feliz ano novo, meu querido. Que 2020 seja o primeiro dos melhores anos da sua vida, em nome de Jesus, amém? Primeiro dos melhores anos da sua vida. Que seja o ano do Espírito Santo. Queremos falar sobre isso nessa manhã. Precisamos ser dirigidos pelo Espírito. Que muitas vezes nós temos algumas áreas que são dirigidas pelo Espírito Santo, mas muitas vezes há algumas áreas da nossa vida que ainda não são totalmente dirigidas pelo Espírito. Nós precisamos crescer nisso, crescer nessa intimidade com Deus, para que o Espírito Santo domine todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida precisam ser guiadas, dirigidas pelo Espírito Santo. Eu lembro que uma das minhas primeiras experiências de direção do Espírito, eu era assim, talvez um novo convertido, não tinha muito tempo na fé. E eu tinha uma avó, ela já faleceu. Ela morava no interior do estado, ali em Fátima do Sul. E eu voltava da casa da minha avó, tinha ido visitar a minha avó e voltava para Campo Grande. E quando chegou ali perto de Ayanduí, 50, 60 quilômetros daqui de Campo Grande, o Espírito Santo claramente falou comigo. Não tive dúvida nenhuma que era o Espírito Santo. Falou assim, anda a 80 por hora. Irmão, para mim andar a 80 por hora... só a graça, porque, principalmente naquela época ainda, porque eu vinha assim andando uns 100, 110, às vezes uma ultrapassagem uns 120, mas recuar para 80 era assim um grande desafio. E eu falei, vou obedecer. Tinha convicção que era Deus falando comigo. Meu irmão estava do lado comigo, Rodrigo, e aí meu irmão viu que eu estava andando 80, falou assim, você está ficando velho. Você está ficando velho. Andar 80, vou chegar amanhã em Campo Grande. Falei, cara, meu irmão não era crente ainda, Renato. O Ulisses não era crente ainda. E aí, eu falei para ele, cara, Deus falou comigo para mim andar 80. Ele falou assim, e Deus vai falar um negócio desse? Deus vai falar que você vai andar 80 por hora? Tá, para com isso. Eu falei, Deus falou comigo que eu tenho que andar 80. O Espírito Santo falou comigo que eu tenho que andar 80. E aí, comecei a andar 80 alguns quilômetros. E aí, para que você conheça a estrada de Dourados para cá, antes de chegar em Anduí, tem uma curva à direita. Você faz a curva e já dá de frente com Anduí. Quando eu chego no meio, na entrada daquela curva, tinha uma carreta ultrapassando a outra na curva. Irmãos, questão assim de alguns metros. Na hora que eu vi aquela carreta, de novo o Espírito Santo falou comigo. Falou, olha, você coloca duas rodas, dois pneus, no acostamento, e 2 pneus você mantém na faixa, porque antigamente aquele acostamento ele era bem estreito e bem irregular. Hoje é uma maravilha. Toda vez que eu passo ali, eu falei, uau, esse acostamento aqui está bem feito. Então, quando eu cheguei no meio da curva, os 2 pneus da direita no acostamento, os 2 em cima da faixa, a carreta da esquerda puxou um pouquinho, a carreta do meio puxou um pouco. Irmão, eu não sei se você já ouviu aquele barulho fazer assim, ó. Passou assim, irmão, o vidro do carro estava aberto. Centímetros, pastor Ronaldo, centímetros do carro. O meu irmão olha para mim e fala assim, cara, Deus fala mesmo, hein? Porque se você estivesse andando a 110 do jeito que você vinha, jamais ia dar tempo de você colocar o carro no acostamento, essas 2 rodas, manter e dar tempo para a carreta. E ali eu fui começando a entender que o Espírito Santo ele quer direcionar, dirigir as nossas vidas em todo o tempo. Nós precisamos criar esse nível de intimidade com Deus, não só aqui no culto. Aqui no culto é maravilhoso, meu irmão, levantar as nossas mãos, adorar o Senhor, ouvir a palavra, é maravilhoso, tremendo. Só que escuta o seguinte, o Espírito Santo quer dirigir a sua adoração, o seu culto aqui, e o Espírito Santo quer dirigir o seu culto lá fora. Na maneira que você fala com a esposa, na maneira que a gente reage aos filhos, na maneira, meu irmão, que a gente trata dos nossos negócios. Em todo o tempo, o Espírito Santo quer direcionar a nossa vida. O Espírito Santo quer trazer direção. E em Romanos, nós encontramos esse versículo, irmão, que eu acho tremendo. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são os filhos de Deus. O que eu posso entender com a interpretação desse versículo? Que os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Entenda isso, que Deus te trouxe aqui nessa manhã, para dizer, ei, meu filho, minha filha, ei, eu quero trazer direção para a sua vida. Eu quero direcionar os seus passos. Eu quero te direcionar em todas as áreas da sua vida. Eu quero te direcionar. Eu quero falar contigo, quero te dar direção. Os verdadeiros filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo.
Eu quero fazer um desafio que esse ano 2020, você seja guiado pelo Espírito. Que todas as áreas da sua vida sejam guiados pelo Espírito Santo. Eu estava no culto das 8 pregando aqui, e amanhã eu vou sair de férias. Que beleza, né? Que maravilha. E aí eu estava falando com Deus, eu vou sair de férias, mas eu não quero tirar férias da tua presença. Que muitas vezes nós saímos de férias, talvez no mês de dezembro, janeiro, muita gente viajando, e a gente esquece dessa direção do Espírito. Esquecemos, meu irmão, muitas vezes que o Espírito Santo, Ele quer ir conosco em todo lugar, inclusive nas nossas férias. Eu quero desafiar você, meu querido, a entender isso. Que quando o Espírito Santo, Ele quer trazer direção para você, para as grandes decisões da sua vida, como também para as pequenas decisões. Mínimas decisões vão fazendo toda a diferença. Eu lembro que o irmão aqui da igreja parou o carro ali na Pedro Celestino, esquina com a Maracaju, tem um semáforo. Está parando ali, esperando o carro. E aí, na hora que ele estava esperando para o carro sair, Deus fala com ele assim, não saia, não saia. Puxa, Deus. E ele compartilhando isso comigo. E aí abriu o semáforo, o cara de trás já começou a buzinar. Bibi, vai, meu, acorda. E na hora que ele falou, puxa, vou ter que ir. Na hora que ele pensa em engatar uma marcha, veio um carro desgovernado ali na Maracaju. Se ele tivesse saído, ele seria exatamente vítima de um acidente talvez fatal. O Espírito Santo quer dar direção, meu irmão. Igreja do Senhor Jesus, escuta isso que eu vou dizer para você. Nós precisamos ouvir e discernir o Espírito Santo. Quantas vezes eu estou lá em casa e a Tânia começa a puxar um assunto, o Espírito Santo diz, fica quieto, não fala nada. Não é a hora de falar nada, deixa ela falar. Quem que me capacita a fazer isso, meu irmão? O Espírito Santo. E tem hora que você fala assim, agora é hora de você falar. Não sei se você lembra, se você é membro da igreja desde 2000 e... O pastor Jesus pode lembrar melhor que nós. Natal presente. Natal presente foi uma estratégia que eu recebi do irmão que está lá nos Estados Unidos. E eu fiquei ansioso para levar para o pastor Justo. Olha, o pastor Justo vai vibrar com isso. O Espírito Santo falou assim, não é a hora. Aí um dia nós estávamos numa reunião. Aí o pastor Justo tomou a palavra lá na reunião e falou assim, irmãos, a gente precisa fazer alguma coisa no final do ano. Uma coisa para impactar a cidade, para fazer diferença na cidade. Aí o Espírito Santo, agora é a hora de você falar sobre o Natal presente. Então nós precisamos aprender a sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Irmão, olha aqui para mim. Passo a passo. É esse nível de intimidade que Deus quer fazer contigo. A Dani, você está atendendo um paciente e o Espírito Santo vai te dar direcionamento ali, ó. Fala isso, não fala, espera um pouquinho. É lá, no seu púlpito, no seu consultório, ali que Deus vai te dar direcionamento para cada paciente. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E o meu sonho para mim e para você é sermos guiados pelo Espírito Santo. Que a nossa família em 2020, meu irmão, esteja sob direção do Espírito Santo. Que o Espírito Santo dirija a nossa família. Que o Espírito Santo dirija o nosso casamento. Que o Espírito Santo dirija os nossos filhos. Que possamos verdadeiramente passar o volante da nossa vida para o Espírito Santo e sentar no banco do motorista e falar, Espírito Santo dirige todas as áreas. É isso que a gente precisa, irmão. É isso que a gente precisa. Talvez, meu irmão, você sendo dirigido pelo Espírito Santo, com certeza seus problemas não vão acabar. Mas tenha certeza, quando um homem ou mulher é dirigida por Espírito Santo, o gigante se levanta, mas ele vai cair em nome de Jesus. Deus vai te dar a saída, Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar a estratégia. Se um gigante se levanta para cair em nome de Jesus. Seja dirigido pelo Espírito. Há uma igreja, irmãos, que ela me impacta, que é a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia verdadeiramente era uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. E nós queremos aprender com essa igreja. Marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. Eu quero ser uma igreja, eu quero ser um discípulo dirigido pelo Espírito. Gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 13. Atos 13, a partir do versículo 1. Atos 13. Só para te dar um pouquinho do contexto dessa igreja. Por causa da perseguição da morte de Estevão. O Império Romano começou a perseguir a igreja por causa de Estevão, da morte de Estevão.
A igreja começou a sair por todo canto pregando o evangelho. E alguns homens, alguns improváveis, isso está em Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Alguns improváveis, eles começaram a ir para todo canto. E alguns chegaram em Antioquia e começaram a pregar a palavra ali, não só aos judeus, mas a todos os povos, todos os gentios. E ali foi formada uma igreja poderosa. O texto diz que a mão poderosa do Senhor era sobre eles e muita gente se converteu ao Senhor. O Espírito Santo estava agindo nessa igreja lá no começo, muita gente se convertendo. E a fama dessa igreja chega aos ouvidos de Jerusalém, e a igreja de Jerusalém envia Barnabé para saber o que estava acontecendo. Barnabé, aqui na Bíblia, no capítulo 11, é o primeiro supervisor da história da igreja. Ele sai de Jerusalém, vai ver o que está acontecendo lá em Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, ele se alegra, vê a graça do Senhor e começa a encorajar todos a permanecerem do Senhor. E a palavra de novo diz que a mão poderosa do Senhor era sobre eles, porque muita gente ia se convertendo ao Senhor, muita gente ia se convertendo nessa igreja de Antioquia. E aí ele fala assim: tem muito trabalho aqui, vou buscar Saulo. Irmão, Saulo, naquele momento ele não era ainda o grande apóstolo Paulo, ele era o Saulo. O Saulo, meu irmão, se você voltar um pouquinho capítulos anteriores, ele recebeu uma passagem só de ida para Tarso, só volta para sua casa, mas não volta mais aqui em Jerusalém, porque você talvez aqui não é muito bem-vindo. Porque o Saulo ainda, novo convertido, dava muito trabalho ainda na igreja, discutia com os gregos, criava confusão, escapou da morte algumas vezes, vai embora para Tarso. E aí o Barnabé vai buscar exatamente esse Saulo. E traz Saulo. E a palavra do Senhor diz que durante aproximadamente 1 ano, eles ensinaram aquela igreja, discipularam aquela igreja. E aquela igreja foi a primeira igreja na história que foram chamados de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos. Nem a igreja de Jerusalém, os discípulos de Jerusalém não foram reconhecidos pela primeira vez na história como cristãos, mas foi em Antioquia. Uma igreja, meu irmão, onde o Espírito Santo estava agindo de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. E aí nesse texto aqui, em Atos 13, já tinha se passado mais de 10 anos da descida do Espírito Santo, provavelmente quase 20 anos da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo, preste bem atenção nisso que eu vou dizer, o mesmo Espírito que agia em Jerusalém, atua nos dias de hoje. O mesmo Espírito que atuou lá em Antioquia, atua nos dias de hoje. O mesmo Espírito que atuava na igreja primitiva, é o mesmo Espírito atuando aqui nessa manhã, que quer levar a sua igreja a ser dirigida pelo Espírito. Como foi a igreja de Antioquia dirigida pelo Espírito Santo? Nós vamos ler aqui 3 versículos. O quarto, só a primeira parte. Dos 3 versículos e meio, 2 vezes aparece a palavra Espírito Santo. O Espírito Santo, de fato, ele dirigia aquela igreja. O Espírito Santo, ele governava aquela igreja. O Espírito Santo, ele era a razão da existência daquela igreja. E na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Barnabé, provavelmente o líder, o pastor líder. Simeão, chamado Níger. Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse... Para, irmão. Como é que é? Disse quem? Esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Disse o Espírito Santo: eu quero passar todos os dias da minha vida ouvindo o Espírito Santo. Eu quero viver isso aqui, irmãos. Como igreja, como discípulo, como líder e liderado, eu quero ouvir. Que o Espírito Santo esteja cada vez mais presente nessa igreja, como esteve lá em Antioquia. O Espírito Santo falando aqui em cada culto, o Espírito Santo falando em cada PGM, o Espírito Santo falando em cada relacionamento discipulador, o Espírito Santo falando na escola do discípulo, o Espírito Santo falando na escola da família, o Espírito Santo falando na sua casa, o Espírito Santo falando com você no tempo a sós com Deus. Nós queremos ouvir o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Olha o que disse o Espírito Santo. Foi um pedido muito difícil também. Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Simplesmente os 2 líderes principais. Assim, depois de jejuar e orarem, puseram-lhes as mãos e os enviaram. E eu deixei o versículo 4 ali, só a primeira parte, e coloquei reticências, porque ali começa a história. E enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo impactaram gerações, mudaram países foram alcançados, discípulos foram alcançados. Tudo isso, meu irmão, porque nós cremos numa capacitação sobrenatural do Espírito Santo na vida desses homens. Eles eram
Sem o Espírito Santo, meu irmão, eles não poderiam fazer nada. Mas cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, eles impactaram nações. Barnabé e Saulo saíram evangelizando, discipulando, plantando igrejas, meu irmão, ali na Ásia, na Europa. E o evangelho, meu irmão, cresceu por praticamente todo o Império Romano. Homens capacitados pelo Espírito Santo. O que me chama a atenção aqui, você vê uma descrição da equipe pastoral. Barnabé, Simeão, chamado Níger, provavelmente um africano da Nigéria. O Lúcio de Cirene, outra cidade do norte da África. E o texto termina, Manaém, provavelmente morava ali na região de Jerusalém. E o texto termina dizendo, versículo 1, e Saulo. Irmão, por que Saulo não aparece aqui? Barnabé, e Saulo, e Manaém, e Lúcio. Naquele momento, ei, preste bem atenção. Naquele momento, ainda, o Saulo era um pequeno auxiliar daquela liderança. Por que eu quero dizer isso para você? Talvez você entrou aqui nessa manhã. Meu irmão, você não tem ideia do que o Espírito Santo pode fazer com você. Talvez é o último daquela lista. Talvez você é o último daquela lista ali, meu irmão. Você se coloca ali, realmente, eu não tenho tanta experiência, eu não tenho tanta capacidade. Irmão, um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, pode impactar gerações. Eu quero desafiar você a entender que você é a única pessoa da face da terra que pode impedir do Espírito Santo te capacitar. Porque se você quiser, se você se dispor, como nós acabamos de cantar, se nos rendermos e declararmos nossa total dependência dEle e vivermos para Ele, meu irmão, o Espírito Santo vai te capacitar de maneira sobrenatural. Eu vejo aqui muitos rostos, aqui que eu conheço histórias de várias pessoas. E eu conheço aqui pessoas que se converteram há alguns anos e hoje, você olha para a história de vários de vocês, pegando o Cláudio ali, né? Nosso policial federal, rodoviário federal. Claudião, o que Deus fez na tua vida, na vida da Tati, do que eu vi vocês, e o que o Espírito Santo tem feito na sua vida e transformando a vida de vocês, meu irmão, só capacitação sobrenatural. O Irã e a Dani, eu fiz entrevista de batismo com eles alguns anos atrás, meu irmão. Dúvidas assim, de novos convertidos. Hoje, capacitados pelo Espírito, já lideram um PGM, já deram testemunho aqui numa vigília das coisas sobrenaturais que Deus tem feito através da vida deles, tem ganho toda a família para o Senhor Jesus. Olha aqui para mim, meu irmão. 2020, o Espírito Santo quer te capacitar de uma maneira sobrenatural. E eu tenho certeza, convicção, que o Espírito Santo ama capacitar aqueles que estão com a xícara vazia, aqueles que falam assim, puxa, eu não posso, eu não tenho capacidade, mas eis-me aqui, Senhor, toma minha vida. Quando você tem essa humildade, meu irmão, essa disponibilidade, e fala, Deus, eu não sou nada, mas o Senhor pode fazer através de mim, meu irmão, se prepara, você corre um sério risco nesse ano 2020, do Espírito Santo te tomar e fazer proezas através da sua vida. Ele quer capacitar. Eu era um novo convertido ainda, aluno do Ronaldo, na época. E nós tínhamos, quando o pastor Gilson chegou aqui na igreja, tínhamos muitos novos convertidos aqui, batizados. E aí, o Edmar, que era um amigo nosso, me procura e fala assim, o Edmar é irmão do Valdir, né? Não sei se você lembra dele. E aí o Edmar falou assim, William, nós precisamos fazer uma visita para uma irmã, lá no bairro Tiradentes. Eu falei, Edmar, minha agenda está cheia, mas vamos dar um jeito. Eu não fazia parte aqui da equipe, meu irmão, isso já faz muitos anos. E eu falei, rapaz, arranja uma irmã para ir com você. Eu falei, nenhuma irmã quer ir comigo fazer essa visita. E eu não posso ir lá como solteiro visitar uma senhora sozinha lá, complicado, vai comigo. E eu falei, então tá, vamos lá visitar. E chegamos lá na casa da irmã, era mais ou menos umas 7h30 da noite, ali no bairro Tiradentes. E começamos a bater palma, meu irmão, bater palma. Não saía ninguém lá daquela casa. Eu falei, Edmar, você tem certeza que é aqui? Meu irmão, nós não estamos perdendo tempo. E não, vamos continuar. E batia a palma. E aí, vi que batia a palma, não resolvia. Ele começou a gritar, chamando pelo nome da irmã. Eu falei,
Aí, de repente, só uma criança lá de dentro fala assim, vocês são da igreja, né? Minha mãe falou que vocês viriam aqui orar por nós. Ela falou para vocês entrarem. Irmão amado, eu entrei naquela casa, uma casa pequena, uma sala pequena, mas devia ter umas 10 crianças naquela sala. Parecia uma EBF, uma escola bíblica de férias, meu irmão. E ele chutava a bola dentro da sala, e puxava o cabelo do outro, e jogava. Irmão, uma bagunça. Eu falei, meu Deus, é demais que nós estamos fazendo aqui, meu querido. E a criançada cada vez mais bagunçando naquela casa. Eu falei, meu Deus. Aí a menina falou, minha mãe já está chegando, irmão. E chegando, ia passando o tempo. Eu falei, meu Deus. Aí, de repente, sai um senhor. Ele abre a porta do quarto e vem para a sala. E aí eu estava sentado num sofá, ele senta na frente do sofá e fica olhando assim para nós. Assim. Eu falei, meu Deus, quem que é esse aí? E ele não falava nada, não deu boa tarde, bom dia, nada, irmão. Boa noite, ficou olhando para nós assim, fez assim com a mão. Eu falei, que isso? Ele não vai falar nada. Não falou nada. Aí eu falei para o Edmar, mas vamos fazer o seguinte, vamos evangelizar ele. Vamos falar o nosso testemunho. Eu falei meu testemunho, meu irmão, desde o ventre da minha mãe até aquele dia. Falei toda a minha história. E ele só balançava a cabeça assim, fazia assim. Falei, Edmar, vai você agora, porque não impacta em nada, senhor. E aí o Edmar fala o testemunho dele, fala da história dele, tal. Terminou o testemunho, aquele senhor olhava para ele assim, ficava olhando. Falei, cara, não aconteceu nada. Eu falei, Edmar, vamos fazer o apelo. O não a gente já tem. Então vamos fazer o apelo. Eu falei, meu senhor, o senhor não quer entregar a sua vida para Jesus? Fazer uma oração de entrega? Nós viemos aqui orar por vocês. E ele falou assim, quero. Vou entregar minha vida para Jesus. O senhor repete a oração comigo? Repito. E ele começou com muita dificuldade. Eu percebi que ele tinha dificuldade na fala. Mas ele fez a oração de entrega. Entrego a minha vida para o Senhor Jesus. E nós oramos. Na hora que nós terminamos de orar, a irmã estava chegando na casa. E ela era muito extravagante, assim, carismática, fez aquela festa, vocês estão aqui, que legal, vieram orar por nós, tal. Aí eu falei para ela, tem uma boa notícia para você. É uma boa notícia? Então, você atrasou, né, mais de meia hora para chegar aqui na sua casa, e aí nós começamos a evangelizar o seu pai. Como evangelizar meu pai? Eu falei meu testemunho, depois o Edmar falou o testemunho dele, depois nós fizemos um apelo, e aí ele aceitou o Senhor Jesus. Aquela irmã começa a ficar praticamente petrificada. Falou assim, como é que é? Meu pai entregou a vida. Mas como que meu pai entregou minha vida para Jesus se meu pai é surdo? Meu queridão, o Espírito Santo abriu o ouvido do surdo para ele ouvir o Evangelho, se converteu, entregou a vida para Jesus. Passou mais ou menos de um ano, aquele senhor faleceu. Estou falando de capacitação, meu irmão, sobrenatural que o Espírito Santo quer fazer comigo, com você. Um homem ou mulher rendido ao Espírito Santo, dominado, guiado pelo Espírito Santo, vai fazer proezas, vai viver coisas sobrenaturais. Entenda isso, que a única maneira de nós vivermos essas realidades é no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, meu irmão, quer direcionar a nossa vida em praticamente todas as áreas. Ele quer direcionar as nossas vidas. E eu preciso de capacitação sobrenatural. Você precisa de capacitação sobrenatural. Olha que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus Cristo. Irmão, Ele não desiste de você. Todos os dias da sua vida são dias de trabalho do Espírito Santo na sua vida. Ele está te capacitando, Ele está te aperfeiçoando, Ele está te moldando. Ele mira a minha vida, Ele olha para a vida de Jesus. E o trabalho principal do Espírito Santo é levar cada um de nós a sermos parecidos com Jesus. Que seus filhos olhem para você e falem assim, puxa, meu pai está cada vez mais parecido com Jesus. Que a tua esposa olhe para você e fale assim, puxa, meu marido está cada vez mais parecido com Jesus. Que o marido olhe para a esposa e fale assim, uau, que mulher transformada, que mulher tremenda, maravilhosa, está cada vez mais parecida com Jesus. Está sob nova direção do Espírito.
é estar cada vez mais parecido com o Rei da Glória. Que as pessoas lá no seu trabalho, meu irmão, se identificam com você porque olham para você e vê alguém que parece com Jesus. Nós precisamos ser sal e luz nessa geração, meu irmão, vivendo como Jesus viveria no nosso meio nesses dias. Aquele que começou a boa obra na tua vida, meu irmão, vai estar te capacitando, te aperfeiçoando até o último dia que você estiver aqui na terra. Enquanto você estiver aqui, a unção do Senhor está sobre a sua vida, querendo te capacitar, te mudar, te restaurar, te libertar, mudando a sua vida, mudando a sua família, mudando as suas gerações. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, meu irmão, é transformado pelo Espírito Santo, ali a oportunidade de gerações serem transformadas em nome de Jesus. Por isso, eu e você, nós precisamos de capacitação sobrenatural. E para que eu possa viver essa capacitação sobrenatural, meu irmão, eu preciso criar na minha vida, na minha agenda, um ambiente espiritual. Eu preciso, querido, criar essa atmosfera espiritual. Eu preciso, meu irmão, de disciplinas espirituais. Alguém pode perguntar assim, William, mas você não conhece a minha agenda. Eu trabalho muitas horas. É verdade, mas todo mundo, mesmo que trabalhe bastante, muitas horas, vai ter algum momento para ter tempo a sós com Deus. Ninguém pode ter uma agenda tão cheia que não tenha tempo para Deus. Se a tua agenda, meu irmão, está tão cheia que você não tem tempo para Deus, tem alguma coisa muito errada na tua agenda. Se você olhar para o texto, olha o ambiente espiritual da igreja de Antioquia. Primeiro, enquanto adoravam o Senhor. Irmão, adoração, meu querido. Eu lembro quando eu era meu novo convertido, o Ronaldo falava assim para nós, cara, quando você for orar, naquela época não tinha nem CD, irmão, era fita, era disco do celular, põe lá alguma coisa para você ouvir, para adorar o Senhor. Irmão, isso faz 31 anos. 31 anos que o Ronaldo me ganhou para Jesus. 31 anos. 31 anos que eu entro no meu carro, primeira coisa, quero adorar o Senhor. Vou daqui até em casa, adorando o Senhor. De manhã cedo, a Tânia é a primeira, liga lá alguma rádio, algum CD, algum vídeo no YouTube. A nossa casa, a sua casa, precisa ser um ambiente de adoração. Os seus filhos precisam crescer nesse ambiente de adoração. Meu irmão, aí quando eles chegam aqui no culto, eles não vão estranhar, porque na casa deles, eles vivem um culto. Quando chega na igreja, é só a continuidade do culto. A adoração. Nós nascemos, meu irmão, para adorar o Senhor. Você existe, meu irmão, para adorar e glorificar o nome dEle. Então, viva. Eu sei que cada um tem uma preferência. Uns gostam de música mais formal, outros mais informal, outros de rock, outros... Irmão, mas que sejam músicas, letras, que adorem o Senhor com a sua preferência. Coloca lá, adore o Senhor, adore. Eu lembro quando eu era criança, falando de novo da minha avó, todos os dias lá na casa da minha avó, aquele disquinho, meu irmão, eu já estava sem, já tinha ouvido aquelas músicas 2000 vezes. Aquele disquinho ficava rodando o dia inteiro. Aí quando terminava, ela puxava aquela agulha, colocava de novo na primeira. Ei! Muitas vezes nós estamos perdendo essas coisas, estamos adorando o Senhor só aqui na igreja. E Deus quer nos levar num nível de adoração em todo o tempo. Adoração, meu irmão, fazia parte daquela igreja. Outra marca dessa igreja, outra prática espiritual, o jejum. Meu irmão, como é que eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo se eu não tiro tempo na minha agenda para jejuar? Para clamar a Deus, meu irmão, pela vida da minha família, meu casamento, as situações que eu tenho vivido. O jejum, meu irmão, era a marca da igreja primitiva. Há historiadores dizendo que pelo menos 2 vezes na semana a igreja primitiva jejuava, os judeus também. Era uma marca. Eles sabiam da importância do jejum. O jejum, meu irmão, jejum faz toda a diferença. Jejum é a maneira onde você começa a se esvaziar da sua carne e te cria uma possibilidade, um ambiente, meu irmão, mais fácil de você ouvir o Espírito Santo. Precisamos voltar para o jejum. Escolha, meu irmão, talvez o dia da semana, um momento mais adequado para você, mas a igreja do Senhor Jesus precisa voltar para o jejum. Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida sempre foi depois de tempo de jejum, meu irmão. O jejum abre as portas. Outra prática dessa igreja, que nós já acabamos de dizer, adorava o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo.
Uma igreja dirigida pelo Espírito. Ouve o Espírito. Ei, sabe por que muitas vezes nós não ouvimos o Espírito? Porque nós estamos longe do Espírito. Quando você está bem perto da pessoa do seu lado aí, o Alisson está do lado da loira, a loira pode falar no ouvido dele a frase mais baixa, eu não vou ouvir. Mas porque ele está do lado dela, ele vai ouvir. Nós precisamos estar assim, meu irmão, do lado do Espírito Santo. Como é que eu vou ouvir o Espírito se eu não estou buscando intimidade com Ele? Eu preciso buscar essa intimidade com o Espírito Santo, porque eu preciso ouvi-lo. Ah, querido, a minha vida é marcada por ciclos. E todos os ciclos que a minha vida muda, a mudança de ciclos, são marcadas por direcionamentos claros do Espírito Santo. Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar de novo e orar, outra prática, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Que horas que você acorda? Que hora que você acorda? Fala aí para mim, fala aí. Fala o horário aí que você acorda, fala aí para mim. Que horário? 6, 5, 4, irmão. Puxa, que mais? 11, 7, 10, que mais? O irmão está assim, 10, né? Se o pessoal da oração assim, 10. Estou brincando, queridão. Quando você acorda, quando você acordar, diga para o seu irmão que está do seu lado assim, meu queridão, fala para ele assim, meu queridão, minha queridona, escorrega. Escorrega. Rodrigo, acordar, ó, escorrega. Aqui, ó. Aos pés do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores é onde eu preciso começar o meu dia. As maiores vitórias que você vai conquistar na sua vida são de joelhos. Aqui, ó. Aqui, ó. O lugar mais alto que você vai chegar na sua vida, no seu dia, como diz o pastor Gilson, é aos pés do Rei dos Reis. É aqui, queridão. Se eu quero ser dirigido pelo Espírito, eu preciso já começar logo cedo, aos pés dele. Se curve diante dele, se prostre. Coloque todo o seu dia, sua família, suas lutas, suas dificuldades, seus problemas. Aqui, ó. Ao longo do dia você vai ter outros momentos de oração, mas o meu primeiro momento precisa ser aqui. Às vezes eu viajo para o Nordeste, para pregar no Multiplique, pego aquele voo das 3 da manhã, irmão. 3 da manhã. Tem que estar lá no aeroporto 3 e pouquinho. Às vezes 2 e pouco, 3 e pouco da manhã. Às vezes, o tempo necessário. Eu acordo, toco o despertador, e eu falo, Deus, como é que eu vou sair de casa sem me prostrar diante da tua presença? Eu quero fazer um desafio para você, meu irmão. Que nesse ano de 2020, verdadeiramente seja o ano do Espírito Santo na sua vida, seja o ano da oração, seja o ano da Bíblia. Eu quero desafiar você. Falei isso no domingo passado. Eu não lembro onde eu li essa estatística, mas também não vou pedir para você levantar a mão, porque nós vamos passar vergonha aqui. Mas a estatística diz o seguinte, que a maioria dos evangélicos nunca leu a Bíblia inteira. Não levante a mão, por favor. E eu quero desafiar você que nesse ano 2020, de Gênesis a Apocalipse, 365 ou 66, não sei se vai ser ano bissexto, se você ler apenas 4 capítulos por dia, 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira, durante o ano inteiro. Vai chegar momentos ali no meio do ano, que o inimigo vai te tentar, você vai ler alguns textos lá de genealogia, você fala assim, meu Deus, não aguento mais saber quem gerou quem, que tem 300 anos, 400 anos, 700 anos, 800. Meu irmão, persevera. Persevera quando chegar nessa parte. E aí chega lá em Levítico, meu irmão, e mata o carneiro, e mata o pombo, e faz sacrifício. Persevera. Persevera. Vai passar. Vai passar, ó. Entendeu? Quando você lê 2, 3 vezes o livro de Levítico, você fala assim, uau, por que não... Você começa a pegar os detalhes. Mas nós precisamos, meu irmão, ir para a palavra. Olha que a palavra do Senhor diz lá em Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Eu estava conversando com o Ronaldo, nós vimos um vídeo, pastor Ronaldo, um vídeo
sobre os efeitos da leitura da Bíblia, numa pesquisa feita com 40 mil norte-americanos. É isso, né? E ali o pesquisador ele ia falando que pessoas que leem a Bíblia mais de 4 vezes por semana, o nível de santidade deles, meu irmão, fica assim algo extraordinário. Longe da pornografia, longe da prostituição, do alcoolismo. Leia a Bíblia, estuda a palavra, que a palavra de Cristo abunde em vocês abundantemente. Eu preciso ir para a palavra. O ano passado eu fiz esse propósito, e eu cheguei em setembro, eu li a Bíblia inteira. E eu falei, vou agora de setembro até o final do ano, eu vou ler de novo. E li de novo, quando cheguei no dia 29 de novembro, eu li a Bíblia pela segunda vez. Agora no dia 1º comecei de novo. Já cheguei no capítulo 25 de Gênesis, hoje cedo, meu devocional hoje cedo foi Gênesis capítulo 25. Eu quero desafiar você. Se alguém um dia perguntar para você assim, e aí? Algum não crente, algum amigo seu, alguma pessoa lá do seu trabalho, fala assim, aí, Irã, cara, agora sei que você é de Deus, você é um Bíblia. Mas você já leu a Bíblia inteira? Claro, meu queridão, já li mais de uma vez. Já pensou alguém lá do seu trabalho, não crente, virar para você esse ano e falar assim, e aí, cara, poxa vida, você se converteu, você agora é um homem de Deus, mas você já leu a Bíblia inteira? E você, veja bem, precisam ler a Bíblia inteira. Ei, a palavra precisa reinar, governar a sua vida em nome de Jesus. E o Espírito Santo fala na medida que você vai conhecendo a palavra. À medida que você conhece a palavra, ele vai saltando na sua mente. Versículos. Quantas vezes, meu irmão, passei por situações assim que eu quero chutar o balde. E aí o Espírito Santo fala assim, William, e o domínio próprio. Você está ali na Mato Grosso, meu irmão, atrasado, descendo de manhã, vontade de ultrapassar todo mundo. E o Espírito Santo fala assim, calma, e o domínio próprio. E o domínio próprio, William. Ei. Cria esse ambiente espiritual, meu irmão. O ambiente espiritual, a prática espiritual, a disciplina espiritual, a atmosfera espiritual, ela possibilita capacitação sobrenatural. E o resultado, a terceira marca dessa igreja, é que quando eu recebo essa capacitação sobrenatural, quando eu crio esse ambiente espiritual, meu irmão, naturalmente, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, o foco dela será foco missionário. Você pode repetir comigo e falar assim, foco missionário. Quero provar para você que nós temos hoje aqui nessa manhã, vou chutar aqui, mais de 300 missionários. Sabia que nesse auditório aqui nessa manhã temos mais de 300 missionários? Você sabe por quê? Você é um missionário, meu queridão. Quando o Espírito Santo começa a morar na sua vida, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo começa a habitar na sua vida. Ele começa, meu irmão, a trabalhar, a te capacitar, e ele te dá uma missão. A missão, meu irmão, a igreja, nós não precisamos criar uma igreja para cumprir a nossa missão. A igreja foi criada para cumprir a missão do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 28. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Eu e você, nós temos uma missão. Missionário, é muito fácil definir a palavra missionário. Missionário é quem tem uma missão. Se você tem uma missão, você é um missionário. Você pode até falar para mim, William, eu jamais vou ser um líder PGM. Até respeito. Mas, meu irmão, você tem uma missão, você é um missionário. Você é missionário lá na sua casa, você é missionário lá no seu trabalho, você é missionário lá na rua, por onde você estiver passando, você é um missionário de Cristo. Porque nós entendemos aqui na igreja, irmão, que fazemos missões do outro lado da mesa até do outro lado da rua, até do outro lado do bairro, até do outro lado da cidade, até do outro lado do mundo. Olha aqui para mim, irmão. Seu primeiro campo missionário é sua casa. Faça discípulos dentro da sua casa. Faça discípulos. Que os discípulos mais importantes da sua vida sejam aqueles que estão ao redor da sua mesa. Faça discípulos. Ganhe pessoas da sua casa. Nós recebemos uma pesquisa. Eu não tenho certeza absoluta se é do Haggai, mas a pesquisa é excelente. Que diz o seguinte, 49% das pessoas alcançadas para o Senhor Jesus foram ganhos por um parente. E 29%, quase 30% foram ganhos por um amigo. Se você arredondar 40 com 30, um amigo ou parente, ou 40 não, 50% com 30, 80% das pessoas que aceitam o Senhor Jesus, tem uma pessoa na história. Eu quero contar
2 experiências aqui para a gente orar. Talvez uma só. Eu contei isso no domingo passado e contei também num dos cultos que a gente pregou aqui no Tadel. Na Conferência dos Sonhos, na sexta-feira da abertura, eu preguei sobre evangelização discipuladora e fiz um desafio ano passado. Que 2019 nós ganhássemos pelo menos uma pessoa para o Senhor Jesus. E uma irmã, a Catius, ela veio aqui na frente, porque ela nunca tinha ganho ninguém para Jesus. Ninguém. E ela tinha vergonha disso. Puxa, pai, eu nunca ganhei ninguém. Me ajuda, pai. Tem misericórdia de mim. E ela orou aqui com fé, com convicção. Senhor, me capacita. Eu quero viver, eu quero alcançar isso. Passaram-se os meses. Em setembro ela me liga e falou: Silvio, você lembra do dia lá que você fez aquele desafio, lá na Conferência dos Sonhos? Eu falei: claro, meu irmão. Então, estou ligando para você, porque até esse mês eu já tive a oportunidade de ganhar mais de 20 pessoas para o Senhor Jesus. Ela nunca tinha ganho ninguém. Mas alguém que se prostrou, se rendeu, se colocou na presença do Senhor, se colocou na brecha. E o Espírito Santo começou a usar ela de maneira sobrenatural. 20 pessoas. E ela falou: olha, eu estou falando 20, porque a partir de agora eu não vou contar mais. E outra experiência, o Sérgio Bastos, não sei se está aí. Está aí, Sérgio da Vivi, ele vai lembrar isso. O Sérgio liga para mim e falou assim: William, meu pai está muito doente, um câncer terminal. Se eu esquecer os detalhes, você me perdoa, Sérgio. Vamos visitar meu pai lá no Eucadre, amanhã, 7 horas. Chegamos lá no Eucadre, 7 horas. O pai do Sérgio estava tomando banho, porque ele ia ser removido para o Hospital do Câncer. É isso? E aí, demorou um pouquinho, conversando com o Sérgio. Na hora que o pai dele sai, a gente ia orar pelo pai do Sérgio. Chega o SAMU, que ia transferir o pai do Sérgio para o Hospital do Câncer. E o pessoal do SAMU, os enfermeiros já foram chegando, pegando. Eu falei: moço, dá 1 minuto só para nós, a gente só veio aqui orar por ele. E o Sérgio até assim, quase implorou: moço, pelo amor de Deus, meu pai, 1 minuto. O cara do SAMU faz mais ou menos assim, ó, 1 minuto. Saiu do quarto, fechou a porta, falou: ó, 1 minuto. 1 minuto, irmão. 1 minuto que eu fui bem intencional, bem direto. Falei: meu senhor, o senhor precisa entregar a sua vida para Jesus. Faz essa oração comigo. Ele já tinha um câncer na língua, Sérgio, nas vias vocais, né, nas cordas vocais. Falava com muita dificuldade. E ali ele entregou a vida para Jesus. O SAMU chegou, levou ele. Alguns dias depois, o Pai do Céu recolheu o pai do Sérgio. 1 minuto. 1 minuto, irmão, pode fazer muita diferença. 1 minuto. 1 minuto do seu dia. Separar 1 minuto do seu dia para falar de Jesus. Para falar talvez para o seu filho. Parar um pouquinho, irmão, falar de Jesus. 1 minuto. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos verdadeiramente sermos dirigidos pelo Teu Espírito, mas completamente. Então, Espírito de Deus, toma nosso eu, toma nossa vida, toma tudo em nós, toma-nos por inteiro. Espírito Santo, nós nos consagramos, queremos nesse 2020, por todo o resto da nossa vida, estarmos sob a direção do Espírito Santo, a partir de nossas famílias, ó Deus, em nome de Jesus, a partir de nós mesmos, envolvendo a nossa família, que verdadeiramente o nosso primeiro campo missionário seja ali dentro de nossa casa, de nossa família, e através de nossa família sermos bênçãos para todas as famílias da terra, Senhor Jesus. E para isso, ó Deus, nós precisamos dessa sua capacitação, Espírito Santo, uma capacitação sobrenatural. Ó Deus, sabemos que para perceber essa capacitação nós precisamos
criar ambiente onde ali nós estamos servindo uns aos outros, ó Pai, onde nós estamos em contato constante com a Tua palavra, onde nós estejamos em contato constante com o louvor, com a adoração, todo o tempo, ó Deus, faz isso na nossa vida, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, criar essa atmosfera em todo lugar que nós estivermos, e aí, ó Deus, podemos anunciar a todas as nações da terra, para que nós cumpramos a nossa missão aqui, Senhor, ó Deus, ó Espírito Santo, nos toma por inteiro, Espírito Santo, nos toma por inteiro, Espírito Santo de Deus, e cumpra todo o teu querer em nossas vidas, cumpra, Espírito Santo, toma, arrebata a igreja agora, Espírito Santo de Deus, e faz a tua obra. Nós somos tão incapazes, nós somos tão limitados, só o Senhor, Espírito Santo, só o Senhor, é por isso que nós nos rendemos. Então faz a tua obra, nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, faz a tua obra, e que assim, ó Pai, todos aqui, todos juntos, possamos perceber o teu amor, a sua graça, Jesus, que nos redimiu e que nos sustenta, as suas consolações, Espírito Santo, seu agir, que nos faz ser um só, com um só propósito, de sermos dirigidos pelo Senhor, Espírito Santo, e que venha sobre nós, ó Espírito Santo, o teu poder e a tua unção. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe, tenha uma semana super de Deus, e que todos sejam aqui muito abençoados, e sobre o som dessa música abençoada, vamos saindo, e vai dando um abraço aí, vai conversando, vai saindo nessa comunhão maravilhosa.